podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. E nada melhor do que ele para falar sobre esse assunto, o mentor Alisson de Araújo. Seja bem-vindo, Alisson. Eu que agradeço estar aqui, Vânia. Muito honrado me sinto em estar no seu podcast. Ela está on, estou ouvindo falar. E eu ia até cobrar se você não me convidasse. Eu ia falar, eu não vou participar? Você faz parte do começo dessa história, então nada mais justo. E realmente, eu tô muito feliz com o resultado que eu estou obtendo. Parabéns. Obrigada. Alisson, pra gente começar, eu sempre pergunto, quem é o Alisson de Araújo hoje? O Alisson é um palestrante, treinador, que é apaixonado por pessoas e a gente tem trabalhado muito para que as pessoas cheguem ou para aproximá-las da realização dos seus sonhos. Eu digo aproximar porque quem realiza é a própria pessoa. Nós entregamos técnicas, ferramentas para que a pessoa possa usar e essas técnicas, ferramentas farão a pessoa conquistar, chegar nos sonhos, nas metas, nos objetivos que elas têm aí para a vida delas. Muito bem. Alisson, o podcast, ele tem uma marca, que é a história. A gente se baseia muito na história e você é um contador de história nato. Então, assim, conta um pouquinho pro pessoal da tua história, assim, de forma resumida, de como começou o Alisson comunicador. Eu sempre fui um jovem extremamente tímido, introvertido. Eu, no colégio, preferia me esconder, eu segurava o cartaz. Eu não tinha coragem de falar em público, diante de um grupo de pessoas. Eu era muito introvertido. Só que eu comecei a ajudar no grupo jovem da minha igreja e me lembro que uma reunião de jovens, o líder ele disse assim, eu não vou poder fazer a reunião, então você vai fazer, Alisson. Eu fiquei desesperado, falei, eu não, manda outro, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. E ele falou, não tem outro, é você. Eu gostava de auxiliar, de arrumar as coisas, de preparar as coisas, mas nos bastidores. E aí ele falou, não tem outro, é você que vai fazer e pronto. E ele foi embora. E chegou o momento de começar a reunião, sempre vinham uns 40 jovens, e naquele dia tinham uns 70 jovens. E aí eu estava numa sala reservada, esperando, me preparando, tentando criar coragem para iniciar a minha fala, para iniciar aquela reunião com os jovens. Aí chegou às 3 horas, que era o horário de início. Eu não comecei, 3h15 eu não tive coragem. E aí chegou uma senhora e bateu na porta. E ela disse assim, vai ter a reunião aí ou não vai? Brava, assim. Eu falei, vai sim, senhora, aguarda só um pouquinho. Não sei o que ela estava fazendo. Quer dizer, hoje eu sei o que ela estava fazendo. Mas naquele momento eu pensei, o que essa senhora está fazendo aí? Que é só para os jovens. E ela ficou lá durante a reunião. E aí eu tomei coragem e iniciei. Só que eram para mim falar 40 minutos. Eu falei 10. E 5 minutos desses 10 foi com os olhos fechados. Que eu pedi para o pessoal fechar os olhos e a gente começou a orar. E eu estava com medo de terminar a oração e eles abrir os olhos e começar a me olhar o que eu ia fazer. E aí finalizamos a oração, o pessoal abriu os olhos, eu comecei a falar, li uma mensagem da Bíblia, tremendo, com vontade que acabasse aquilo logo para mim sair correndo dali, porque eu estava muito nervoso. E aí eu terminei, falei para os jovens, olha, vamos para o esporte, o líder não pôde estar aqui, semana que vem ele está conosco e tal. E todo mundo saiu, mas aquela senhorinha não. E ela veio andando ao meu encontro e disse assim para mim, desse jeitinho, ela falou, filho, eu gostei de te ouvir. E quando ela falou isso, me despertou algo. Eu gostei também de estar ali, naquele lugar. Eu me senti bem em estar ali. O meu incômodo foi não conseguir falar da maneira que eu gostaria, não conseguir transmitir a mensagem. E quando essa senhora falou isso, acredito eu que usada por Deus, eu falei comigo mesmo, eu vou estudar a comunicação. A partir de hoje, eu vou estudar a comunicação, eu vou estudar a oratória. E é o que eu faço, Vânia, há 21 anos. Eu estudo a comunicação, estudo a oratória. E de um tempo para cá, eu tirei da minha maior dor, que era falar em público, o meu maior propósito. E o meu maior propósito é levar a mensagem, é palestrar para as pessoas, treinar pessoas
e desenvolver pessoas também para que essas possam levar a sua mensagem também para o mundo, para que o mundo seja um mundo melhor. E hoje nós temos um curso de formação de novos comunicadores e palestrantes. Já formamos mais de 1.000 novos comunicadores e palestrantes, mas tudo começou em uma dor. E um recado para quem está nos assistindo. Talvez você possa tirar da sua maior dor o seu maior propósito. E a maioria das vezes o propósito, a missão da pessoa está ligado à maior dor. Porque uma vez que ela vence essa dor, ela se sente... Eu me sinto em dívida, em débito, eu tenho que ensinar isso também. Eu senti essa dor, eu sei o quanto era difícil, então eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas a desenvolver também a fala em público, ajudar as pessoas a vencer o medo de falar em público. Não só falar em público, mas de se comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira convincente, de maneira que a minha mensagem chegue com clareza no meu interlocutor. Isso aí. Alisson, por aqui já passaram algumas pessoas. Eu acho que você já deve ter acompanhado o canal, você segue, acompanha todos os episódios, acompanho. né? E Estou lá torcendo, está tá? lá torcendo. Muito obrigada. E por aqui passaram a Jaqueline Becker, Conheço. a Deise Rosa, Conheço também. a Leimara, uma tal de Vânia, que Também tá por aí. conheço. E por recentemente a Silvana também passou por aqui. Olha que legal. E todas nós, assim, temos um ponto muito em comum, uma chave que virou na nossa vida, que foi o curso de comunicação. Como é que você explica isso? Tem coisas que é meio difícil explicar. Só vivendo. Mas vamos lá. Eu acredito que essas pessoas que foram buscar ajuda, em primeiro lugar, para que a pessoa possa desenvolver uma boa comunicação, ela precisa tomar consciência e ter humildade em dizer, opa, eu preciso melhorar. Porque muitas pessoas, elas já falavam, elas já têm uma certa experiência com a comunicação, porém ela não entende de técnicas, ela não entende de como roteirizar uma fala, de como usar essas técnicas a favor. Algumas pessoas até dizem assim, eu já falo demais, por que eu vou falar, por que eu vou fazer um curso de comunicação, de palestrante, se eu já falo demais? Mas aí entra um ponto muito importante, que quem disse que falar demais é ser assertivo? Muitas vezes na comunicação, o menos é mais. Para que eu possa ser mais objetivo e atingir a minha meta, digamos assim, eu preciso ter objetividade. E a comunicação me ensina isso. Então, não é só para quem não fala em público, não é só para quem tem medo de falar em público, é para quem já fala e precisa estruturar e entender que eu preciso ser objetivo na minha fala. Qual o efeito que a minha fala vai trazer? Quais são os resultados que essa fala vai trazer? Porque às vezes a pessoa fala demais, mas ela não é assertiva. Então, quando eu vejo vocês hoje fazendo, muito feliz em ver você fazendo o seu podcast, esse projeto lindo, e outras, a Jaque seguindo um projeto dela, está ajudando outras mulheres, a Deise fazendo palestra, Leimária fazendo palestra, Silvana, todas essas pessoas que um dia passaram pelo curso de comunicação, eu me sinto muito feliz em saber que de alguma maneira eu pude contribuir com a evolução dessas pessoas. Existem alguns pontos aqui, né? A Lemayra, ela era extremamente tímida, o microfone era um bicho para ela, né? Então, para ela foi o treino do microfone, foi muito importante. Para mim, eu posso te falar, né? Pela Jaque, pela Deise, eu não posso falar muita coisa, mas por mim foi o reconhecer a história, a aceitação da história, de tudo que a gente passa. Que nem a Jaque disse que toda história tem importância. Sim. Né? Isso eu aprendi com ela. E no curso de comunicação eu aprendi a respeitar e aceitar a história que eu tinha. Que nem você falou, a nossa dor é o que gera o nosso propósito. Sim. Né? E quando a gente faz o curso de comunicação, a gente entende isso, aceita, ressignifica e consegue superar e até muitas vezes contribuir com outras pessoas em relação a isso, né? Com certeza. E é o que eu sempre falo, a sua voz precisa ser ouvida. A sua história, Vânia, pode transformar a vida de muitas mulheres. E por que ficar calado, então? Entende? E é aí que entra o curso de comunicação, que desperta algo na pessoa e ela começa a entender. Caramba, eu posso ajudar muitas pessoas. Eu não posso ficar calada, porque
talvez o que para você seja algo muito simples ou algo, um conhecimento pequeno, que você julga ser pequeno, mas para outras pessoas pode mudar a vida dela. Pode. Então, eu fico muito feliz em ver você fazendo o seu projeto rodar, fazendo palestras também, contribuindo com as pessoas, entendendo a sua história, hoje honrando, respeitando, ressignificando a sua história, aprendendo com ela e usando a sua história para ensinar também outras pessoas que podem possivelmente estar passando pelo que você já passou ou vão passar pelo que você passou. Exatamente. Esse é um dos intuitos que eu tenho com o podcast, né? Ajudar outras mulheres a ver que elas podem se superar, que elas podem conseguir, que elas podem passar por aquilo. Com certeza. Né? E isso, para mim, é um dos pilares que eu tenho aqui. Alisson, esse final de semana, a gente participou de outro curso de comunicação com você. E é uma coisa que eu admiro muito em você. A gente fez um curso de formação, já fizemos o certificado, tudo, mas você sempre permite que a gente volte, reassista o curso, refaça o curso várias e várias vezes, quantas achar necessário. E esse final de semana foi outro final de semana do curso de comunicação. Foi muito intenso, muito incrível, com uma turma muito especial, cheio de histórias. Como é que você encara tudo isso? Eu encaro com alegria. Alegria a gente vê Eu no curso. encaro com felicidade. Mas o que mais me chama a atenção, Vânia, e é como se cada turma Deus me puxasse a orelha e falasse assim, ó, você não pode parar. Você não pode deixar a sua missão, porque isso é missão, vai além de ganhos financeiros, vai além de qualquer outra coisa, porque é um propósito, é uma missão de transformar a vida de outras pessoas. E a gente vê que através da comunicação nós transformamos vidas. São pessoas que chegam ali totalmente bloqueadas, pessoas que chegam ali, como você disse, exemplo da Lê, que tinha medo de segurar um microfone. Sim. Então, e nós tivemos agora esse final de semana também pessoas que estavam apavoradas, meu Deus do céu, e se me chamar na frente para falar e tal. E aí você vê no último dia as pessoas subindo no palco, fazendo uma palestra, uma apresentação, percebendo que elas conseguiram vencer os seus bloqueios. Não é mérito do Alisson. O Alisson contribuiu de alguma maneira, mas é mérito das pessoas que se permitiram estar ali, que investiram seu tempo e dinheiro também nessa formação e que superaram os seus traumas, quebraram bloqueios, paradigmas e hoje estão felizes, acredito eu, e aptos a levar a sua mensagem para o mundo, aptos a levar a sua mensagem para um pequeno grupo de pessoas ou para um grupo maior de pessoas e com certeza isso me faz muito feliz. Hoje, assim, se fosse para você dizer a importância do curso de comunicação na tua vida, qual seria? O curso porque comunicação é tudo, para mim é tudo. Eu tenho vários outros treinamentos, a gente tem o método END, método GT, nós temos o método de transformar a vida das pessoas através de comunicação, que é a comunicação em alta performance. Nós temos também o Evolution, nós temos o Evolution Sales, enfim, vários projetos, vários treinamentos. Sim. Mas o curso de comunicação é a menina dos olhos, digamos assim, que eu dedico, não que nos outros não, mas eu dedico muito tempo, muito carinho, muito esmero a esse curso. Porque, como eu falei, eu tirei da minha maior dor o meu maior propósito. Então, o meu maior propósito hoje é fazer as pessoas se comunicarem bem. E aí, depois a gente tem os outros programas, os outros treinamentos, mas é o que eu levo com muito carinho o curso de comunicação. Tá, e me diga uma coisa, e qual a importância de comunicação hoje? O nosso público é feminino aqui. Então, qual a importância da comunicação para a mulher hoje? Ah, com certeza, a mulher, não só a mulher, todas as pessoas, mas para a mulherada se comunicar bem, porque hoje eu vejo que as mulheres, há algum tempo atrás, eu acho que você é mais ou menos do meu tempo, há algum tempo atrás as mulheres não tinham essa coragem de dar a cara para bater, de tomar a frente. Hoje as mulheres estão... empoderamento, as mulheres estão lá em cima. Com certeza, e isso é importante. Na verdade, as mulheres sempre tiveram essa garra, essa determinação, mas talvez não era visto, não era tornado público isso.
E hoje as mulheres estão assumindo a frente de projetos, dentro de organizações também, as mulheres estão ganhando espaço. Tomando conta da pessoa, assumindo as rédeas das próprias vidas também, né? Com certeza. Não só no mercado de trabalho, mas na vida pessoal. Muitas mulheres aí são donas do seu próprio nariz e que é super importante. Sim, as mulheres estão se posicionando hoje e isso é importante. E quando a mulher está ganhando espaço, está se posicionando, ela precisa dominar a comunicação. Ela precisa ter uma boa comunicação, uma excelente oratória, uma retórica fluente. Porque se formos analisar hoje, as pessoas mais bem pagas no mundo, elas são excelentes oradoras. As pessoas que ganham destaque dentro de uma organização ou dentro de uma comunidade, ela é uma exímia comunicadora, ela se comunica bem, ela sabe se comunicar assertivamente, ela é fluente no que diz respeito à comunicação. Alisson, qual que é a diferença de comunicação e uma conversa ou saber falar? Na verdade, assim, é que comunicação, ela abre um leque muito grande. Sim. Nós temos vários tipos de comunicação. E a gente, quando fala de comunicação oratória, a gente se refere a falar em público e também uma conversa individual. Mas a comunicação em si é muito ampla. Nós temos vários tipos de comunicação. Mas a conversa individual e a falar em público um grande grupo, ela tem uma semelhança. Mas é diferente, por quê? Porque quando eu converso individualmente, na minha conversa individual, a primícia da comunicação é ouvir. Se eu não ouço a outra pessoa, logo como eu vou construir um diálogo incrível, um bom diálogo? É impossível, porque se eu não estou ouvindo o que a Vânia está falando, logo eu não vou te dar uma resposta assertiva, porque minha mente está em outro lugar, eu não estou te ouvindo na essência. Então, uma conversa individual, a primícia é ouvir. Começa em eu estar com uma escuta ativa, ouvindo de fato a pessoa, para que eu possa construir um diálogo incrível. Já na comunicação, falar em público para um grupo de pessoas, eu preciso ter clareza da minha fala, porque a comunicação não é o que eu falo, e sim o que as pessoas, o interlocutor entende do que eu estou querendo transmitir. Isso é um ponto muito importante. A comunicação não é aquilo que a gente fala, é que o outro entende. Muitas vezes a gente está se expressando de uma forma e a pessoa entende de outra, né? E focinho de porco é diferente de tomate. Nossa, que legal essa. Parabéns. Você tinha ouvido assim? É antiga. Eu tinha ouvido, mas era ao contrário. Você falou que focinho de porco não é igual tomate. E eu ouvia tomate não é igual focinho de porco. Olha, os fatores não deram, É isso dá mesmo. Sempre assim. Mas assim, ainda falando um pouco de comunicação, você pode dar algumas dicas para as pessoas que estão ouvindo como se comunicar melhor, de que forma elas podem ter uma comunicação mais assertiva? Não só, a comunicação ela não é só dentro do ambiente de trabalho, é também dentro do lar. Né? Claro. E a mulher, ela é multifuncional. Ela trabalha fora e ela é muito do lar. Então, a base de relacionamentos, a base de diálogos com filhos, a base de relação de trabalho é a comunicação. Você pode dar algumas dicas pra gente? Sim, com certeza. Mas se você me permite, eu queria contar uma história dentro de... O Alisson adora história. Conta a história. Conta essa história, Maria, de um rei que ele teve um sonho intrigante. Ele não entendia aquele sonho e ele mandou chamar um sábio para interpretar o sonho. O sonho era o seguinte: ele sonhou que todos os dentes da boca dele caíram. E depois sobrou só um dente. E depois esse também veio a cair depois de um tempo. Aí chamou o sábio e ele contou o sonho para o sábio. Falou: eu preciso saber qual que é a interpretação desse sonho. O que esse sonho quer dizer? E o sábio disse para ele o seguinte: rei, esse sonho é o seguinte: os dentes que caíram primeiro representam a sua família que vão morrer. O último que caiu depois representa o senhor que também vai morrer. O rei ficou indignado com aquela interpretação, mandou prender aquele sábio, mandou dar uma surra nele, açoitá-lo, e ele saiu dali já direto para o cárcere.
Aí o rei disse assim, olha, chama um outro sábio. Não contente com aquela interpretação, mandou chamar um outro sábio. O outro sábio chegou, ele contou o sonho para aquele sábio, e aquele sábio esboçou um sorriso e disse assim, olha, rei, esse sonho nada mais é do que os primeiros dentes que caíram representam os seus familiares que eles vão morrer. Mas esse é o curso da vida, é o curso natural da vida. Nós nascemos, vivemos e morremos. Então, representa a morte dos seus familiares. E o último dente, rei, levante as mãos aos céus e agradeça a Deus. Representa a longevidade, porque ele representa o Senhor que vai morrer depois. Então o Senhor vai ter mais tempo ainda para reinar, para conduzir o seu povo, para reinar sobre essas pessoas. Então, agradeça a Deus, ele representa a longevidade. O Senhor vai poder enterrar todos os seus familiares, dar a honra a eles e vai viver um bom tempo para reinar. E o rei gostou daquela interpretação e resolveu presentear aquele sábio. Encheu ele de pedras preciosas, de coisas preciosas. Disse para os soldados levarem ele para o palácio e honrar aquele sábio. E quando o sábio estava saindo, o porteiro, intrigado com aquilo, chamou o sábio e falou, vem cá, diz uma coisa. O primeiro sábio falou a mesma coisa que você. E ele saiu daqui apanhando, saiu daqui açoitado, direto para a cadeia, direto para a prisão. E você, que falou a mesma coisa que o outro, está saindo daqui com pedras preciosas, rico, e ainda conduzido pelos soldados até o palácio. Qual que é a diferença? E o sábio falou para ele, é verdade. Eu falei a mesma coisa, mas de forma diferente. E aí que está a comunicação assertiva. É eu falar a mesma coisa que outras pessoas, mas eu falo de forma diferente, de forma mais assertiva, de forma convincente. Foi o que o segundo sábio fez. De forma que ele entendesse e não se ofendesse. Com certeza. Porque tem pessoas que dizem, eu falo a verdade, mas a verdade é relativa. Você tem que saber como dizer a verdade para a pessoa para que ela possa entender. E existem formas de se fazerem isso. Né? Existem maneiras de falar a verdade. Exatamente. E a comunicação, ela nos traz isso, ela nos traz formas de lidar com situações. E outra, né, que eu percebo, que eu aprendi depois do curso, que cada pessoa, ela reage de uma forma às tuas verdades, ao teu conhecimento, né? E assim como cada pessoa, você também reage de forma diferente a cada um. Porque cada ser é único. Sim. Né? E perceber essa diferença, entender essa diferença e saber como se comunicar com cada pessoa é tipo o segredo do sucesso. Da vida, quase, o né? segredo da vida é se comunicar bem. Porque você tem um mapa de vida, você tem uma experiência, você tem uma forma de olhar o mundo. E talvez eu tenha outra forma. O que eu preciso é, de maneira assertiva na comunicação, me conectar com esse seu mundo. Como que é o mundo da Vânia? Talvez esse rei, ele não gostava que fosse muito direto com ele, porque o primeiro foi muito direto, é a mesma coisa, e o outro não. O outro, ele envelopou aquela fala, ele falou, o rei, ele mostrou o lado bom para o rei, que existia um lado bom naquela interpretação. E aí tem muitas pessoas que não dominam essas técnicas e acabam se comunicando de maneira ofensiva, acabam ofendendo as pessoas, uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, e isso te faz perder pontos, isso fecha portas para a sua vida. Alisson, comunicação é só o que a gente fala? Comunicação é só o que a gente fala? É. Não. Comunicação, e até já vamos entregar algumas dicas aí para as mulheres, 7% da comunicação são as palavras. Sim. Apenas 7%. Muito pouco. Aí 38% é o tom de voz. Mas 55% são os gestos, postura, expressão facial, corporal, a dramatização. Então, a comunicação não é só o que a gente fala. Da maneira que a gente se expressa na comunicação não verbal, eu digo muita coisa. E às vezes tem mulheres que a expressão dela está falando, está comunicando.
A expressão, por exemplo, de tristeza, eu comunico tristeza, eu comunico insegurança, eu posso comunicar várias coisas sem falar nada, só através da minha fisiologia. Eu consigo hoje olhar para alguém e através da fisiologia dessa pessoa, eu consigo identificar em 80% a qualidade dos pensamentos que estão passando na mente dela. Porque o nosso corpo fala. O nosso corpo, ele fala muito mais do que as nossas próprias palavras. E aí, tem pessoas que ela não consegue ser congruente na fala com a postura. Tem pessoas que estão dizendo, eu sou um vencedor, mas a postura dela está comunicando outra coisa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nem sempre a comunicação é só falar. São gestos, a postura, a expressão facial, a gente está sempre comunicando. Porque nós somos seres perceptivos também, né? Uhum. E essa percepção, ela vai muito além da audição. Sim. A gente percebe o outro. As pessoas nós temos sistemas representacionais, que é o auditivo, o visual, o sinestésico, e cada um tem um sistema representacional que se sobressai dos outros. Eu, por exemplo, sou muito sinestésico. Eu sou sinestésico e auditivo, eu não sou muito visual. Eu não vejo detalhes. Por exemplo, estava vendo aqui agora vocês arrumando tudo e o pessoal vendo detalhes. Eu não sou disso. Eu sou mais auditivo. E tem pessoas que são mais visuais. Compreendo. Isso é um ponto importante, né? Porque através da comunicação facilita até o seu autoconhecimento. Porque você não se preocupa se você é comunicador, se você é visual, se você é expressivo, se você é auditivo ou se você é planejador, se você não faz uma comunicação. Quando você começa a estudar ali a comunicação, eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos com você e juntando tudo isso, a comunicação. E a gente percebe o quanto é importante se autoconhecer e o quanto a comunicação nos ajuda a nos autoconhecer. Ah, sim. Porque a gente modula a nossa comunicação em cima do nosso ser interior, né? Pessoas dizem que conhecimento é poder. Eu acredito, mas o autoconhecimento é superpoder. Você se conhecer é tudo. E a comunicação te faz ter essa clareza. A pessoa faz um curso, algo relacionado à comunicação, ela começa a se entender. Opa, por isso que eu ajo dessa maneira. E ela começa a ter esse mergulho para dentro de si e se torna, inclusive, um ser humano melhor. Porque quando nós mergulhamos para dentro de nós, mergulhamos para dentro do nosso interior realmente, nós começamos a entender várias coisas de como a gente funciona. Você consegue entender, opa, peraí, isso aqui eu preciso melhorar, preciso desenvolver, isso daqui eu preciso potencializar. E aí faz a pessoa ser um ser humano melhor. Quando eu me torno um ser humano melhor, o resto fica pequeno. É verdade, isso é um ponto muito importante. E a gente volta aqui naquela máxima de se conheçam, permitam-se experimentar, permitam-se aprender, permitam-se viver esses momentos. E o podcast ele está trazendo algumas informações agora bem relevantes e bem interessantes em cima de conhecimento. E as histórias que foram contadas aqui, que vão ser contadas ainda, elas trazem muito desse autoconhecimento, né? E a gente tem aquela técnica do espelho, que reflete no outro, na verdade é o nosso reflexo, não é do outro. Tanto para o que incomoda, quanto para aquilo que a gente admira. Com certeza. E assim, o que é extremamente importante, você falou sobre as histórias, a tua história me inspira. A minha história vai inspirar a Vânia, vai inspirar outras pessoas. Então, nós somos neurologicamente programados para amar histórias. Então, é muito lindo o que você está fazendo, trazendo pessoas aqui para contar as suas histórias. E cada um de nós tem algo para ensinar. Todas as pessoas que nós cruzamos na vida têm alguma coisa para ensinar para a gente. Aí basta e é necessário que a gente calce os pés com as sandálias da humildade e estejamos de coração aberto para aprender com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que nós encontrarmos na vida, nós podemos aprender. Isso é verdade. E depois do curso, eu percebi isso e eu comecei a reavaliar
as pessoas que passaram pela minha vida, a reavaliar muitas situações e perceber que aquela história ou aquelas pessoas que passaram, que hoje não fazem parte ou que continuam fazendo ou que agora estão retomando o contato, ainda tem histórias e ainda tem lições para que eu aprenda e que eu possa de repente estar auxiliando e ensinando. Alisson, que mais a gente pode falar assim sobre a comunicação hoje? Nos dias de hoje, assim, nós estamos numa era que está evoluindo cada vez mais para o digital. Agora nós temos chat GPT, nós temos personagens virtuais, nós temos... A minha filha tem uma banda de música que ela gosta, que ela é toda virtual. Ela não existe, ela é uma... Eu nem lembro o nome, mas ela é feita com computação gráfica. E nessa vida, assim, cada vez mais digital, em que momento a comunicação se torna mais importante? Eu entendo tudo isso, mas nada tira essa comunicação humana. Não tem nada mais poderoso que isso aqui, eu estar aqui na frente da Vânia, não tem nada mais poderoso que eu me comunicar num grupo de amigos. Então, muito embora está vindo todas essas novidades, eu acho que isso nunca vai perder a nossa essência. Não pode se deixar perder essa essência do ser humano. Mas é importante também dominar essas técnicas novas que estão surgindo. Eu acho bem bacana, porque na verdade tudo é a nossa visão, para que nós vamos usar isso. Então tem tantas coisas boas que acabam sendo utilizadas por lado ruim, e tem tantas coisas que a gente pode utilizar a nosso favor por lado bom. Sim. Mas a comunicação ela vai continuar existindo, e o que nós não podemos é deixar os nossos jovens perder essa essência, essa comunicação também do individual, do ser humano, estar com as pessoas. Por exemplo, hoje eu tenho vários cursos online, a gente vende o curso online para gerar transformação. Eu acho incrível, mas nada é melhor do que estar presencialmente com as pessoas. Parece que é mais gostoso, é mais aproveitado quando você está ali no meio daquela turma, sentindo toda aquela emoção, toda aquela energia, toda aquela emoção das histórias. Nós somos energia, então a gente se conecta com outras pessoas. Então nós temos que lutar para não perder isso, esse encontro com pessoas. A gente, sei lá, mesmo que não seja num curso, num treinamento, mas seja num jantar, num churrasco, em uma festa com os amigos, isso é uma coisa que é uma das coisas que o ser humano precisa. Nós precisamos disso. Isso é verdade. Eu percebo assim, eu lido com o público assim como você, e a gente percebe que existe uma certa carência já de algumas pessoas a falar, a conversar. Às vezes chega um cliente ali para que eu atenda e ele fica meia hora contando a história da vida dele. São carentes. São carentes. Carentes de falar, carentes de serem ouvidos. E quando a gente se propõe a trabalhar com o público, a gente tem que ter essa noção e paciência, porque muitos clientes se tornam amigos, se tornam confidentes, ou eles só precisam vir desabafar um pouquinho. Precisa que alguém pare e ouça eles. E isso torna o dia da pessoa melhor, a semana, enfim. Vai ficar na descrição do vídeo o @do Alisson, para que vocês possam entrar em contato, para ver a questão dos cursos de comunicação, ver algumas coisas que ele desenvolve. Assim como algumas pessoas que passaram aqui, alguns entrevistados, viveram essa experiência, eu digo para vocês, vale muito a pena experimentar, vale muito a pena se permitir, vale muito a pena trabalhar com isso. De repente, eu não quero ser palestrante, não tem problema. Eu entrei no curso de comunicação, também não queria ser palestrante. Falei assim, mas o que eu estou fazendo no curso de comunicação se eu não quero ser palestrante? Mas tudo bem, é aquela coisa que a comunicação move o mundo. Sim. Né? E a gente sempre fala, Vânia, não te cortando, que mesmo que a pessoa diz assim, eu não quero ser palestrante, todos nós somos. Porque a todo tempo nós estamos palestrando, a todo tempo a esposa está palestrando para o marido para o filho.
Você está palestrando para um cliente, está palestrando para o seu liderado, para o seu líder. A todo tempo nós estamos palestrando. Nós estamos. E é um ponto muito importante mesmo, que às vezes eu estou discutindo lá com a minha filha. Ai, mas já vem você com as palestras. E é assim, gente. É a nossa comunicação, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Falar da forma com que o outro entenda. Falar de uma forma que você seja entendido. Sim. É excepcional. Alisson, mais uma história pra gente? História? Vamos lá. Sobre o que você quer a história? Você é o homem, é o rei das histórias. Gente, esse cara, ele tem história. Se você dá um tópico pra ele, ele vai te contar uma história. Então dá um tópico então uma agora. Uma história sobre comunicação, da importância da comunicação, que é o nosso tema de hoje. Tá bom. Eu já contei uma sobre a comunicação. Mas vamos também nessa mesma linha, mas nessa questão do autodesenvolvimento mesmo, aliado à comunicação. Ótimo. Conta-se a história de um gato. O gato queria pegar o rato. E o ratinho correndo do gato, o gato atrás dele e tal. E aí, em um dado momento, o ratinho viu um buraquinho que só cabia o ratinho. E o ratinho entrou dentro do buraquinho e ficou lá por algum tempo. E o gato ficou lá fora esperando. O ratinho lá dentro, naquele buraco, ouviu o latido de um cachorro. Ouviu o latido de um cachorro e falou assim, o cachorro pegou o gato, posso sair. E quando o ratinho saiu, o gato pegou ele. Quando ele pegou ele, o ratinho olhou para o gato e falou assim, ué, mas cadê o cachorro que estava aqui? Aí o gato falou para ele assim, meu amigo, nesse mundo competitivo, quem não dominar no mínimo 2 idiomas está fadado ao fracasso. Ou seja, quem não evoluir, quem não buscar evolução, vai ficar para trás. A gente precisa evoluir, nós precisamos buscar essa evolução. E quando eu falo buscar evolução, Vânia, não é viver se comparando com os outros. Não é o Alisson se comparar com a Vânia se comparar com o Alisson. Porque se eu quiser me comparar com a Vânia em determinada situação, que a Vânia está há muito tempo já fazendo isso, e eu estou iniciando agora, então não tem como eu me comparar, é injusto comigo eu me comparar com a Vânia. E as pessoas acabam se comparando com outras pessoas. E essa comparação é injusta. Por quê? Porque talvez aquela pessoa já está há muito tempo fazendo aquilo. Ela tem outras possibilidades, outras ferramentas, outra forma de ver o mundo. Ela tem outros... Vamos citar aí, eu quero começar um empreendimento, mas a pessoa ela não tem todos os aparelhos necessários. Eu não tenho todos os aparelhos necessários e a pessoa tem todos. Então, eu começo a me comparar. Então, a comparação mais justa é eu me comparar comigo mesmo. Eu dizer assim, quem era o Alisson de ontem? O Alisson de ontem evoluiu ou não evoluiu? O Alisson de ontem cresceu ou não cresceu? A Vânia, quem era a Vânia ontem? E quem é a Vânia hoje? Ela evoluiu? Nem que seja 1% por dia está valendo. Comemore isso. Então a gente tem que buscar evolução, buscar crescer a todo tempo. Detalhe, gente, cada um tem seu tempo. Sim. Então isso cabe muito aqui. Eu estou buscando já há algum tempo conhecimento, principalmente o autoconhecimento e a minha evolução. E isso é tempo, leva... E você tem que se orgulhar da sua evolução. E não é com relação ao que os outros pensam ou deixam de pensar. Muito embora eu, que venho acompanhando já a Vânia há algum tempo, eu percebo a evolução na Vânia. E isso é muito legal. Parabéns por isso. E é você comemorar essa sua evolução. Eu comemoro. Essa semana mesmo eu estava conversando, não me lembro com quem, e eu falei assim, nossa, eu tenho muito orgulho do tanto que eu evoluí. E eu pretendo evoluir mais, porque foi só o começo. Isso. É se orgulhar de quem você se tornou. Sim. É gostar de quem você se tornou. Eu vou te confessar uma coisa que eu falo pouco para as pessoas, mas sabe que eu gosto tanto de me ouvir? Eu gosto de ouvir a mim mesmo. Verdade. Quando sair o podcast, eu vou lá assistir. Porque eu fico, e de verdade, eu fico às vezes fascinado com as coisas que eu falo. Isso não é soberba, não é orgulho. É eu gostar.
da minha evolução, é gostar, é comemorar quem eu me tornei hoje. E eu vou contar uma coisa pra você. Todos os podcasts Pra que mim e eu gravei, pra galera. para todos os podcasts que foram gravados até agora, eu assisti todos, depois de gravados, pelo menos umas 2 vezes. Isso é legal. Por quê? Porque para autoavaliação, para me corrigir postura, corrigir detalhes de alguma coisa que eu achei que não ficou bom. Sim. Né? Para minha própria evolução aqui dentro, né? Então, assim, às vezes as pessoas não percebem, mas para mim, cada um tem um pequeno avanço. A prática faz isso. A prática faz isso. E esse é um outro ponto muito importante, uma outra virada de chave que eu tive no curso de comunicação, que é começar onde você está, com aquilo que você está, e praticar, que aí você consegue alcançar degraus e subindo cada vez mais no seu degrauzinho. Sim. É começar com as armas que você tem. Porque às vezes a pessoa acha que precisa de muitas coisas para iniciar, e às vezes não, só precisa de atitude. Somente isso. Bom, nós vamos deixar o arroba aqui no final. E se você tem uma história que você queira contar, que você queira dividir, deixa no comentário, chame no privado, a gente conversa. Quem sabe é você que vai estar aqui dividindo a sua história. A sua história pode ser a inspiração de alguém, pode mudar a vida de alguém. E isso é importantíssimo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você tem sugestão de conteúdo para os próximos, também deixa aqui embaixo, que vai ajudar na formatação para os próximos podcasts. Alisson, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada pela paciência que você tem comigo, e muito obrigada por estar ainda auxiliando as pessoas com a questão da comunicação. Eu sei que para você às vezes é cansativo, a gente às vezes percebe, você passou 2 finais de semana com treinamentos e a gente acompanhando, então a gente vê que é cansativo, mas a gente vê que você não desiste e a gente percebe quando tem alguém palestrando que foi teu aluno, o orgulho que você sente. E isso é muito bonito, é muito genuíno. Então eu quero agradecer em nome do pessoal que fez os cursos, que você mudou de certa forma, tocou a vida. Muito obrigada pelos cursos. Eu que agradeço de coração. E seguimos firmes, vamos alcançar ainda mais pessoas. Com muitas novidades vindo por aí. Com certeza. Parabéns pelo podcast. E segue aí mesmo, pessoal. Se inscreve aí quem não se inscreveu. Vamos reforçar aqui, ativa o sininho, as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, o YouTube já avisa a pessoa lá que ela tem que assistir. E compartilhe com as pessoas. Tenho certeza que para alguém vai fazer sentido, vai transformar o modo de enxergar, o modo de ver o mundo, a comunicação. Então, segue a Vânia, segue aí o podcast, ela tá on. Achei bacana esse nome, muito bom. Parabéns. Só você que... Sim. Que legal. O ela não sou eu, o ela são todas nós que estamos aqui. E ela tá on, porque todas nós estamos online. Com certeza. Estão na ativa. Estamos na ativa. Parabéns, tá? Muito obrigada. E lembrando que a gente toda semana tem conteúdo novo no canal. Sigam lá e compartilhem.